Matheus, deputado estadual do PSOL, me conta um pouquinho a tua trajetória para chegar aí nessa Assembleia Legislativa, meu amigo. Olha, Fábio, eu sou relativamente jovem, né, para o ambiente político, tenho 31 anos, e desde os meus 16, 17, eu já tenho uma atuação política que começa no movimento estudantil, na escola pública, em defesa da educação, como liderança de grêmios estudantis, de diretório central de estudante, depois na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a partir daí eu já vou desenvolvendo uma atuação em diferentes temas da cidade de Porto Alegre, que são comuns ao estado do Rio Grande do Sul, como a questão do transporte público, a defesa do meio ambiente, a luta por moradia, né? Posteriormente, já enquanto trabalhador, né, fui servidor público do IBGE por 3 anos, trabalhei como garçom, outras atividades, sempre me envolvi também nas lutas por melhoria salarial, por boas condições de trabalho para a nossa população. Então, minha trajetória passa por temas que são comuns aí à vida do povo gaúcho, e eu me destaquei enquanto liderança na cidade, fui eleito em Porto Alegre em 2020 como o 5º vereador mais votado, e na eleição de 2022, né, o deputado estadual mais votado de Porto Alegre e o 5º mais votado do Rio Grande do Sul. Que legal, Matheus. Estamos começando esse mandato aí com muita energia, muita disposição. Tá, mas que legal saber disso, cara. E o legal, assim, que a gente conversa de vez em quando com alguns parlamentares, tanto gaúchos como também de fora, e tem sempre uma ligação, uma passagem pelos grêmios estudantis das escolas, né, pelos diretórios acadêmicos. É bacana isso aí, né? Eu também já fui presidente de diretório acadêmico. É bom a gente ter essa vida estudantil participando dessas frentes, né? Até para dar uma organizada, dar uma cobrada, dar uma pedida, né? Dependendo das pedidas, mas eu acho que é importante iniciar e ter essa experiência, né, Matheus? Com certeza. A escola, a universidade são ambientes que devem nos fazer pensar, né, formar uma opinião crítica, nos preparar para a vida da forma como ela é, né, para o mundo do trabalho, mas para desafios também que a sociedade tem que encarar. E eu tive essa experiência na escola primeiro e depois na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fui coordenador geral do Diretório Central de Estudantes. Então, poxa, é uma responsabilidade de representar quase 40 mil pessoas, né? Já é algo muito significativo. E lá eu me formei em História e depois fiz o meu mestrado em História também. Que legal. Essa é a minha formação acadêmica. Que coisa boa, Matheus. Ô, Matheus, tu sabe que tu falaste sobre diretório acadêmico, algumas coisas, mas eu acho que nas escolas, tanto iniciais como depois do ensino médio, como também universidades, tem assuntos que muitas vezes não se conversa na sala de aula. Eu não sei se por medo de o assunto ser polêmico, muitas vezes os professores não trazem para dentro da sala de aula, porque nós temos, assim, às vezes divergência, e às vezes as divergências de opinião, as pessoas não sabem aceitar muito a posição do contrário. E temas, assim, sobre todos que falaste, sobre transporte público, sobre qualidade da escola, sobre se a escola oferece o que o mercado está precisando, coisas diferentes assim, né? E muitas vezes precisa se aprofundar demais o assunto, né? Para que as pessoas possam entender. Por exemplo, eu tive uma participação durante 3 anos numa escola estadual que tinha um ensino técnico, né? Uma escola padrão Premem, que era na época, que me ajudou bastante na minha formação, e eu tenho amigos que conseguiram converter uma profissão através daquela escola. Então, bater papo, discutir sobre isso, o que a escola está oferecendo, o que a vida das pessoas na realidade está acontecendo, qual a dificuldade de separação. Então, eu acho legal essa tua experiência, até para te poder, agora como deputado, tentar implementar algumas ideias, algumas sugestões, algumas discussões com a comunidade. E um dos assuntos que está sendo levantado por vocês aí na Assembleia Legislativa, não é um assunto relativamente novo. Eu estava fazendo o cálculo aqui, a última atualização do hino rio-grandense foi em 1938, se não me engano. Fazem 85 anos que houve atualização do hino, onde foi, se não me engano, a 3ª atualização do hino. E tu teve essa experiência como estudante de História, pós-graduação em História, e vocês estão levantando uma informação, uma concepção de que na concepção do hino, na história do hino, tem que ter um ajustamento para poder atualizar
o hino em relação principalmente com o resgate de negros e escravos. Eu queria que tu pudesse defender a tua ideia aqui conosco, o porquê isso está entrando no trabalho de vocês da Assembleia Legislativa. Pois então, Fábio, na verdade, o hino do Rio Grande do Sul, ele teve no mínimo 4 versões até chegar a essa que nós conhecemos hoje. Sim. Que foi oficializada em 1966, na década de 60. Certo. Né? E cabe à Assembleia Legislativa legislar e definir os símbolos do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é um tema que compete a nós, deputados estaduais, em Sim. diálogo, né, com o Poder Executivo e, obviamente, né, tentando transmitir os anseios da sociedade gaúcha. Então, a Constituição do Rio Grande do Sul, que foi escrita e votada em 1989, depois que acabou a ditadura militar no Brasil, os estados fizeram suas constituições estaduais. Sim. Ela definiu 3 principais símbolos do Rio Grande do Sul, que é a nossa bandeira, o mais antigo de todos os símbolos, o hino rio-grandense e o brasão, que consta lá na bandeira, que é conhecido como brasão de armas. Além disso, o Estado do Rio Grande do Sul definiu, ao longo da sua história, na Assembleia Legislativa, outros símbolos importantes, como a erva mate, a ave quero-quero, a flor brinco de princesa, o cavalo crioulo, a macela, o chimarrão, o churrasco. Tudo isso foi votado na Assembleia Legislativa enquanto símbolos. E veja que nós estamos falando de coisas importantes para a população gaúcha, né? Sim. Muitas delas que movimentam a nossa história, a nossa cultura, mas também a nossa economia. Sim. São elementos que se tornam em atrações turísticas para o estado do Rio Grande do Sul, fazem a gente ser reconhecidos por todo o Brasil. Então não é uma discussão menos importante, bem pelo contrário, ela diz muito sobre o nosso modo de vida. Sim. E nós temos levantado uma questão, agora no ambiente parlamentar, é importante que se diga, porque pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, enfim, mais de um século de atividade legislativa, nós temos uma bancada que representa a comunidade negra gaúcha. Sim. Certo? Nós precisamos de 56 legislaturas para ter pela primeira vez uma bancada negra, sendo que no estado do Rio Grande do Sul são mais de 20% da comunidade Sim, negra. Isso é um avanço. São cinco parlamentares negros nessa Assembleia, né? São 3. Três, perdão. Parlamentares negros na Assembleia Legislativa e 3 no Congresso Nacional. Certo. E é importante, Fábio, a gente levar em consideração que já faz cerca de 50 anos no estado do Rio Grande do Sul que lideranças negras vêm levantando elementos de crítica à cultura gaúcha, que não inclui aspectos da comunidade negra. Então veja só, dentre os símbolos que eu citei ali para ti, nós temos aí a planta erva mate. Sim. A erva mate, o chimarrão, que eu vejo que tu está tomando aí agora, e muitos que estão nos ouvindo também, ele tem uma origem nos povos indígenas, né? Interessante a gente saber disso. Sim. Da mesma forma, a macela, que agora vai começar a ser colhida em todo o estado do Rio Grande do Sul, também se relaciona com os povos indígenas, com a etnia caigangue e outras que têm a sua origem no Rio Grande do Sul. Outras expressões culturais se relacionam com a prática de outros povos do nosso estado, né? Por exemplo, o churrasco, ele é parte da nossa cultura, da nossa tradição, né? Do modo de vida do povo do campo, da região da campanha, remete à pecuária, enfim, isso é muito importante. Agora, tem um problema no hino do estado do Rio Grande do Sul que a gente precisa discutir, que é um detalhe no conjunto da letra e da melodia que eu acho muito representativo para o estado do Rio Grande do Sul, muito bonito. De fato, nós tivemos que ter um talento muito grande para produzir um hino com essa capacidade no estado do Rio Grande do Sul. Sim. Só que ele tem um problema ali, que é o seguinte, aquela frase que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Sim. Por quê? Na época que o hino busca retratar, que é a Guerra dos Farrapos, havia um povo escravizado, que era o povo negro. Tá. Esse povo negro era o que produzia a riqueza do estado naquele momento, da pecuária, principalmente, do charque. Sim. E o embate que os farrapos desenvolveram
foi contra o Império do Brasil, que colocava altos impostos para o charque produzido aqui no estado do Rio Grande do Sul, oprimia os estancieiros, no entanto, escravizado era o povo negro. Que lutou na guerra, porque foi prometido a ele a liberdade também, o fim da escravidão, mas quando se construiu a Constituição Farroupilha, o seu artigo 6º dizia que os escravizados não eram cidadãos do Rio Grande do Sul. E ao final da guerra, infelizmente, nós tivemos o massacre dos lanceiros negros, que foram os negros que lutaram no período da guerra. Então, a liberdade ao povo negro gaúcho, ela só aconteceu junto com todo o Brasil, quando foi assinada a Lei Áurea em 1888. Nesse sentido, a gente busca uma revisão simples no hino do Rio Grande do Sul, que não trate os escravizados gaúchos dessa forma e, ao mesmo tempo, Fábio, não relativize qualquer forma de escravização na humanidade. Pois é. Outros povos que foram escravizados não foram por falta de virtude. Vou te dar um exemplo. Na Roma Antiga, muitos seguidores de Jesus Cristo foram escravizados. Não por falta de virtude, mas por um entendimento errado que o Estado romano tinha naquela época sobre as virtudes de seguidores de Jesus Cristo. Em guerras, nós tínhamos pessoas que eram escravizadas. Também não era por falta de virtude. Ainda, pegando o exemplo de Roma, muita gente era escravizada por dívidas. Então, também não era falta de virtude. Eu acho que em qualquer contexto histórico da humanidade, a ausência de virtude não é elemento para justificar a escravização. Então, é legal o Estado do Rio Grande do Sul fazer esse movimento. Em muitos lugares do mundo, isso está acontecendo agora, Fábio. Sim, havia uma discussão. É bem isso que eu iniciei a conversa, que as pessoas debaterem sobre os temas que são impactantes, que ainda machucam algumas pessoas, algumas classes, algumas cores de pele. Eu acho que é interessante isso. Deputado Matheus, como é que você e a bancada tem alguma sugestão, por exemplo, de como alterar essas duas linhas do hino, que pudesse não simbolizar essa questão da escravidão com o negro, essas coisas? Vocês apresentam também junto uma sugestão? O poeta negro gaúcho, Oliveira Silveira, que foi um dos idealizadores do Dia Nacional da Consciência Negra, é legal os nossos ouvintes saberem disso, né? O Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro, que é feriado em mais de 500 cidades do Brasil, foi criado em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em 1971, por Oliveira Silveira e outros homens e mulheres que compunham o Grupo Palmares. No início da década de 90, o Oliveira Silveira criou uma possibilidade para essa mudança, que é muito singela, não altera a melodia do hino, isso é importante, apenas modifica aquelas frases, que é a seguinte: em vez de povo que não tem virtude acaba por escravizar, a frase acaba por ser escravo, perdão, ele propôs o seguinte: povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo. Por que essa modificação? Na primeira parte, povo que é lança e virtude, remete aos lanceiros negros, né, que carregavam as lanças na Guerra dos Farrapos, então precisam ser incluídos nesse contexto, e tinham muitas virtudes, mas pode remeter ao conjunto do povo gaúcho, né? Então, povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo. A clava representa o poder, né? Ou seja, aquele que tem a condição de oprimir, de explorar um povo, naquele contexto da guerra. Então, a clava quer ver escravo. Aí, remete a uma situação completamente diferente. Nós não estamos falando que quem foi escravizado não foi por não ter virtude. Nós estamos dizendo que aqueles que dominam ou tentam dominar um povo utilizando de um método errado, que desumaniza e agride, quer ver aqueles seres de virtude. Então seria ver escravo, né? Eu escrevi... É um sentido diferente. Seria então... A clava quer ver o escravo, é isso? A clava quer ver escravo, é isso? Exatamente. Tá, ok. Essa foi uma sugestão do Oliveira Silveira. Até hoje, eu acho a mais adequada por esse sentido. Ela é muito simples, ela remete a um linguajar que, poeticamente, né, ele condiz
com a grandeza de um hino, os hinos eles trazem isso, né? Veja o hino do Brasil. O hino do Brasil tá lá, né? O lábaro que ostentas estrelado, o verde louro dessa flâmula, são coisas assim que remetem à grandeza. Sim. Né? Então, essa frase do Oliveira eu acho muito interessante. É uma possibilidade de modificação. Agora, o pessoal está apresentando outras sugestões. Exatamente que seja ela e ponto. Sim, mas tem outras sugestões que chegam. Uma forma. Mas está chegando outras sugestões aí à Assembleia, por exemplo, porque é interessante. A proposta dele, eu estou cantarolando aqui, ele não muda muito a melodia. Praticamente está dentro da melodia. Tem outras sugestões que vêm chegando à Assembleia. Eu queria perguntar ao senhor também, como você, como deputado estadual e negro, está percebendo entre os seus colegas essa sugestão de vocês sobre esse assunto? Olha, no momento, eu não conheço outra sugestão e como eu acabei de te dizer, Fábio, sim. Eu acho que o ideal seria a gente abrir uma discussão na sociedade gaúcha. Sim. Nós temos inúmeros poetas, nós temos festivais tradicionalistas que movimentam milhares de pessoas pelo estado, nós poderíamos ter um grande movimento acerca desse tema. Certo. Né? Mas, no momento, nós não propusemos um projeto para alterar o hino do Rio Grande do Sul, porque eu acho que esse debate, primeiramente, ele precisa se desenvolver. Sim. Ele precisa se tornar mais forte. Sim. O deputado... Ele já é um debate de repercussão, sim. Já é uma conversa que a população gaúcha está fazendo pelo Estado, mas ele precisa crescer, e eu não acho que é uma canetada só que vai transformar isso. Sim, sim, tá certo. O movimento da sociedade gaúcha nesse tema. Né? Deixa eu te eu vejo que tem alguns deputados que estão resistindo. Isso me preocupa. Sim, eu fiz questão de ouvi-lo primeiro, por você estar incentivado nesse assunto. Eu acho que é importante. Nós vamos tentar ouvir pessoas também ligadas à história e vamos ouvir deputados que poderiam, ou estão hoje, né? Não vou dizer que vão ter sempre, estão resistindo à alteração do projeto. Mas eu queria te perguntar sobre o seguinte, e bem francamente, enquanto não mudar o hino, tá? Só vou falar enquanto não mudar o hino. O hino está aí, é lei, né? O senhor hoje é um deputado eleito pelo povo. Enquanto é lei, enquanto está o hino, e o senhor e a sua bancada, e a bancada negra do Rio Grande do Sul, estão tentando alterar uma parte do hino que remetia a coisas dos 100 anos atrás. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, quando toca o hino rio-grandense e vejo que o senhor permanece sentado na cadeira na Assembleia, é uma forma de protesto ou de respeito ao hino que hoje está vigente no Estado? Uma forma de protesto e de respeito à história verdadeira do Estado do Rio Grande do Sul. Certo. Porque no nosso Estado houve um tipo de escravização, que foi a de pessoas negras. Sim. Nós também temos registros da escravização indígena no Estado do Rio Grande do Sul. Certo, mas então, eu quero dizer... um símbolo que remete ao conjunto do nosso Estado precisa se deparar com a realidade da nossa história. Muito bem. Eu queria te colocar no seguinte sentido, eu vou ser muito franco aqui. Claro. Muitas vezes a gente não tem oportunidade de conversar com uma pessoa que tem uma história de luta, de trabalho, de política como o senhor teve, e principalmente que fez faculdade de História, pós-graduação em História, e trazer para nós, eu estou lhe dizendo verdadeiramente, o senhor está trazendo para nós um conto sobre a história do hino nosso rio-grandense, que tratava os negros naquela época como frente de batalha. A maioria, 99% da população, incluindo eu, tá? Nunca se debatemos para discutir a questão de frases e itens da história do hino rio-grandense. Por isso que eu estou oportunizando esse bate-papo contigo, está sendo super interessante, para ouvir as vozes que muitas vezes não tiveram oportunidade. Mas muitas vezes a gente canta um hino, deputado, sem muito saber a interpretação profunda de como ele foi construído. Por isso que eu lhe pergunto se o seu gesto de sentar é desrespeito ou de protesto, porque muitas vezes nós nos colégios e até hoje, quando toca o hino rio-grandense, e eu faço por onde, canto o hino junto com vigor, porque eu tenho paixão por esse estado e paixão pelo nosso hino. E não vejo errado
se um tipo de coisa que for escrito há 100 anos atrás, pequenos ajustes podem ser feitos para trazer a história à tona com a veracidade. Mas enquanto o hino não for trocado, é isso que eu quero tocar, enquanto o hino não for trocado, a estrofe ou a linha, às vezes tocar um hino e eu não estar presente, cantando o meu hino, parece que eu estou desagradando a um símbolo que é o nosso símbolo gaúcho. Então essa contradição que eu queria tocar para o senhor assim, mas daqui a pouco eu imagino que o seu protesto é uma forma de chamar atenção. Olha, o debate sobre a mudança do hino, como eu te falei, ele existe há muitas décadas já no estado do Rio Grande do Sul, sim, mas nunca tinha alcançado uma força tão grande, certo, quanto agora que nós trouxemos ele ao ambiente parlamentar. Eu vou te contar uma história, Fábio, que é a seguinte: eu me formei em História na URGS em 2017, tá? E o hino sempre tocou nas cerimônias de formatura. E quando eu me formei, nós éramos cerca de 60 estudantes. sim. 5 apenas eram negros. E quando o hino do Rio Grande do Sul tocou, cerca de 50 ficaram sentados. Certo. Ou seja, eu estou falando de uma maioria esmagadora de pessoas brancas que aderiram a essa pauta e eram formandos de história, de ciências sociais, de políticas públicas, filosofia, vários cursos de humanidades. Sim. Depois dessa situação e de outras, a URGS refletiu e resolveu não tornar mais obrigatória a execução do hino do estado do Rio Grande do Sul enquanto se mantivesse essas letras. E não acho que a gente está falando de qualquer instituição do estado do Rio Grande do Sul. Mas Os orçamentos do nosso estado são bilhões de reais, é um poder político, um reconhecimento internacional, uma das principais universidades do mundo, inclusive. Então, eu te digo isso porque eu acho que a gente tem que provocar a cultura gaúcha, que é muito viva. Sim. Eu te dei vários exemplos ali de símbolos importantes. Recentemente. O MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, é um movimento que se modifica, que se transforma, porque ele precisa se conectar com novas gerações. Inclusive, hoje nós temos presidente do MTG, ou presidente de CTG, as mulheres, que são prendas hoje, né? E que antigamente era inaceitável uma pessoa do sexo feminino ser presidente. Mas eu queria trazer essa discussão. A comunidade LGBTQIA+, por exemplo, no interior do tradicionalismo gaúcho, alguns anos atrás, era uma polêmica muito grande isso. Mas lembrar daquele fato ali há uns 20 e poucos anos atrás, que um membro da comunidade LGBT com uma bandeira foi expulso de um desfile farroupilha aqui em Porto Alegre. Hoje, se isso acontecer, eu acho que a repercussão vai ser muito mais negativa do que foi, e na verdade nós já temos lideranças, inclusive, que são homens gays, mulheres lésbicas, pessoas trans, dentro do movimento tradicionalista, e são mudanças. Eu não estou falando de algo absurdo, né, da gente pensar a mudança. A cultura gaúcha, ela realmente se modifica, isso é muito bom. Deputado, uma coisa interessante desse programa aqui, que a gente traz assuntos assim, de vez em quando, super interessantes, e esse é um assunto interessante de discutir, a sua assessoria observar, nós temos aí as nossas redes sociais tratando desse episódio, dessa entrevista que eu estou fazendo contigo no Facebook, no YouTube, né? E muitas manifestações, né? Pessoas opinando que não precisa trocar o hino para valorizar o negro, essas coisas, mas eu digo o seguinte, é um programa extremamente democrático para que a gente possa explanar a opinião das pessoas, né? E eu vejo assim que tem coisas que às vezes a gente fica a refletir. Por exemplo, quando eu era pequenininho, a gente cantava uma música chamada, uma musiquinha infantil que chamava Atirei o Pau no Gato. Tu já cantou isso ou a tua mãe deve ter cantado para ti, é isso? Atirei o pau no gato, Taraná. Quando criança era algo comum. Agora tu vê o seguinte, tu vê hoje no ambiente pet que nós temos, e eu cantar isso, uma música para criança, Atirei o Pau no Gato. É uma coisa interessante de estudar, né? Quer dizer, uma música que no dia de hoje é uma ofensa brutal contra os animais que eu tô cantando. Então, existe coisa da tradição, da história, que às vezes a gente canta sem imaginar. Eu nunca tiraria um pau no gato, né? Mas a gente canta a musiquinha entre nós, tá coisa. Não, é um pouco sobre isso que nós estamos conversando. Mas eu acho legal a discussão. Por isso que aqui é um programa extremamente democrático
E eu queria oportunizar essa fala tua, porque eu vi as manchetes, vi foto tua, o nosso colega Ayrton Lemos, que dá cobertura dentro da Assembleia Legislativa, a gente traz esse assuntos da Assembleia para frente, e a gente oportuniza o trabalho do deputado estadual, que tu tá eleito aí graças a voto. Então, tu representa uma quantidade de votos. Quantos votos tu teve? Eu tive 82 mil votos, né? 82 mil votos. Então ele representa um potencial de voto, o dobro da minha cidade de Camaquã, como eleitor. Quer dizer, significativamente um voto dado para a pessoa que representa. E nós temos que aceitar o diferente, pelo menos para discutir. Não quer dizer que eu vá seguir a regra, mas em discutir as coisas não tem problema. Não ofende, não briga com ninguém, né? E é por isso que eu quero te convidar uma hora que tu vieres a Camaquã, vir direto aqui no estúdio para nós te conhecer ao vivo, tá bem? Com certeza, eu vou aí com o maior prazer. Esse é um tema que me instiga, e porque eu acho que instiga o povo gaúcho, né? O nosso estado, ele é o único do Brasil em que as pessoas cantam o hino dessa forma. E é uma peculiaridade da nossa história, de como o estado foi construído, e exatamente por isso o hino tem que ser valorizado, e a gente tem que refletir sobre como que ele envolve o conjunto da nossa população. Vou te dar um exemplo, Fábio. Agora, há 2 anos atrás, a Austrália mudou o seu hino para incluir uma frase, ajustar, na verdade, uma frase sobre os povos indígenas, que, enfim, tem uma história milenar lá na Oceania. E eles representam cerca de 3% da população australiana. E o hino foi modificado para que esses 3% pudessem se enxergar nessa canção e cantar também a plenos pulmões. A nível mundial, vários símbolos estão sendo revistos nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Então, é um debate muito importante. E esse é um tema que nos movimenta muito, e acho que vai ser nos próximos anos nós vamos continuar conversando sobre isso. Agora, a nossa atuação, Fábio, gostaria de falar isso para todos os ouvintes aí de Camaquã e da região, ela vai para muito além desse tema, né? Sim, hoje eu sei. Estou com menos de 2 meses aqui na Assembleia Legislativa e tenho orgulho de já ter apresentado 7 projetos de lei, projetos sobre segurança pública, tecnologia e inovação no estado do Rio Grande do Sul, defesa do meio ambiente, a questão do controle, da fiscalização da mega mineração do nosso estado, projetos que falam sobre trabalhadores terceirizados do estado do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou presidindo a comissão que está fazendo o trabalho da Assembleia Legislativa para combater as situações de trabalho análogo à escravidão. Esse é um assunto importante. É um assunto importante. É o tema hoje do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, o nosso trabalho ele é muito diversificado. A gente está com muita energia nesse momento para conseguir melhorar as condições de vida concreta do povo gaúcho. Muito legal. Sobre a questão da educação, a situação da Corsã, o atendimento à energia elétrica do povo do Rio Grande do Sul aí, com os impactos da privatização da CE. São vários os temas. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Matheus com TH, Matheus Gomes, vai poder ver isso aí diariamente. E certamente, Fábio, quando eu chegar em Camaquã, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir lá visitar as minhas tias, tomar um café com elas, depois eu vou levar elas aí junto comigo na Acústica FM. Que legal. O deputado Matheus Gomes, deputado estadual do PSOL, 80 mil votos, bate o papo comigo nesse momento. Matheus, estourei nosso tempo aqui, eu tenho que ir para 3 passos, estão com o nosso colega jornalista lá, eu tenho que trazer o assunto do júri que está acontecendo lá. Muito obrigado, um bom trabalho para você, viu? Muito obrigado pela acolhida, Fábio. Me senti muito bem recebido aí no teu programa e em breve nós vamos nos encontrar. Valeu, um abração pra ti.